Completa de histórias de homens e personagens que fizeram a diferença na história da humanidade. Cada um deles nos deixou ensinamentos valiosos, exemplos de fé, coragem e perseverança. No vídeo de hoje, vamos conhecer 40 homens incríveis que foram mencionados nas Escrituras Sagradas e descobrir como suas ações e legados continuam a impactar a nossa vida até hoje. Então, se você quer saber mais sobre essas figuras tão importantes e o que podemos aprender com elas, fica com a gente até o final. Não perca nem um minuto, porque tem muita história poderosa pela frente. Vamos começar pelo Velho Testamento. Noé. O homem que andou com Deus, Noé, viveu em uma época de extrema corrupção, quando a humanidade havia se afastado completamente de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem justo e íntegro que andava com Deus. Gênesis 6:9. Por causa da maldade do mundo, Deus decidiu enviar o dilúvio para destruir toda a terra, mas preservou Noé e sua família, ordenando-lhe que construísse uma arca para se salvar junto com os animais. Gênesis 6:14-22. Após 40 dias e 40 noites de chuva, as águas cobriram toda a terra. Depois do dilúvio, Noé e sua família repovoaram o mundo. Ele também fez um sacrifício ao Senhor e recebeu a promessa de que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, selada com o arco-íris. Gênesis 9:13-16. Lições que aprendemos com Noé. Obediência total a Deus. Noé construiu a arca mesmo sem nunca ter visto chuva antes. Ele confiou e obedeceu. Fé em meio às dificuldades. Ele pregou por muitos anos, mas ninguém além de sua família acreditou nele. Mesmo assim, permaneceu firme. Deus é fiel às suas promessas. O arco-íris nos lembra que Deus cumpre sua palavra. Noé nos ensina que, mesmo quando o mundo inteiro se desvia, podemos escolher andar com Deus e viver segundo a sua vontade. Abraão, o pai da fé, foi chamado por Deus para sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido, com a promessa de que se tornaria pai de uma grande nação. Gênesis 12:1-3. Mesmo sem saber para onde ia, ele obedeceu e confiou nas promessas divinas. Já em idade avançada, Deus lhe prometeu um filho, Isaque, apesar da esterilidade de Sara. Abraão teve que esperar muitos anos até o cumprimento da promessa, e quando Isaque nasceu, Deus pediu que ele o sacrificasse como prova de sua fé. Gênesis 22:1-2. No último momento, Deus impediu o sacrifício e providenciou um cordeiro, mostrando que Abraão havia passado no teste. Abraão também intercedeu por Sodoma e Gomorra, demonstrando seu coração voltado para a justiça e misericórdia. Gênesis 18:22-33. Lições que aprendemos com Abraão. Fé inabalável. Ele confiou em Deus mesmo sem ver a promessa se cumprir imediatamente. Obediência sem hesitação. Deixou tudo para seguir a direção de Deus. Sacrifício e entrega. Estava disposto a oferecer Isaque, mostrando que Deus era sua prioridade. Abraão nos ensina que confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, nos leva a ver o cumprimento das promessas divinas. Isaque, o filho da promessa, foi o filho que Deus prometeu a Abraão e nascendo quando seu pai já tinha 100 anos. Gênesis 21:1-3. Ele representava o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Sua vida foi marcada por momentos de fé e submissão. Quando ainda jovem, Isaque aceitou ser colocado no altar como sacrifício quando Abraão foi testado por Deus. Gênesis 22:9-10. Ele poderia ter resistido, mas confiou tanto em seu pai quanto em Deus. Já adulto, Isaque se casou com Rebeca, e mesmo diante da esterilidade dela, orou a Deus e recebeu a resposta com o nascimento de seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis 25:21. Em outro momento, quando houve fome na terra,
Isaque obedeceu a Deus e permaneceu onde ele ordenou, sendo grandemente abençoado. Gênesis 26, 1, 6, 12, 14. Lições que aprendemos com Isaque. Submissão à vontade de Deus. Ele aceitou ser colocado no altar, demonstrando fé. Paciência e oração. Esperou pela resposta de Deus para ter filhos. Obediência que gerou bênçãos. Mesmo em tempos difíceis, seguiu as instruções de Deus e prosperou. Isaque nos ensina que confiar e obedecer a Deus nos leva a experimentar suas promessas e provisão. O homem que lutou com Deus, Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, foi escolhido por Deus para dar continuidade à aliança divina. No entanto, sua vida foi marcada por desafios e transformações. Desde o nascimento, ele demonstrava desejo de liderar, segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú. Gênesis 25, 26. Em sua juventude, enganou seu pai e tomou a bênção que seria de Esaú. Gênesis 27, 18, 29. Fugiu para a casa de seu tio Labão, onde foi enganado, mas também prosperou, formando uma grande família. Gênesis 29, 30. O momento mais marcante de sua vida foi quando lutou com um anjo durante a noite e, ao amanhecer, recebeu um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Gênesis 32, 24, 30. Esse encontro simbolizou sua transformação espiritual. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. No fim da vida, reencontrou-se com seu filho José, que ele pensava estar morto, e morreu abençoando sua descendência. Gênesis 49. Lições que aprendemos com Jacó. Deus transforma corações. Jacó começou como enganador, mas foi transformado por Deus. A perseverança na busca por Deus, lutou a noite toda com o anjo e não desistiu sem receber a bênção. O plano de Deus não falha. Mesmo com erros e dificuldades, Deus cumpriu sua promessa em sua vida. Jacó nos ensina que Deus pode mudar qualquer pessoa e que quando buscamos sinceramente a Ele, nossa vida nunca mais será a mesma. José, do cativeiro ao governo do Egito. José era o filho amado de Jacó e foi alvo de inveja por parte de seus irmãos, que o venderam como escravo ao Egito. Gênesis 37, 3, 28. Mesmo passando por injustiças, como ser preso injustamente após a acusação da esposa de Potifar, Gênesis 39, 7, 20, José permaneceu fiel a Deus. No Egito, Deus lhe deu o dom de interpretar sonhos, e ele previu 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Gênesis 41, 25, 32. Graças a essa revelação, foi colocado como governador do Egito, segundo apenas ao faraó. Gênesis 41, 39, 41. Quando a fome atingiu sua família, seus irmãos foram ao Egito buscar alimento e, sem saberem, se encontraram com José. Após testá-los, José se revelou e os perdoou, reconhecendo que Deus usou tudo para o bem. Gênesis 50, 20. Lições que aprendemos com José. Fidelidade em meio às dificuldades. Mesmo injustiçado, José permaneceu fiel a Deus. Perdão e reconciliação. Em vez de se vingar, ele perdoou seus irmãos. Deus usa até mesmo o sofrimento para um propósito maior. O que parecia uma tragédia foi parte do plano divino para salvar muitas vidas. José nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está no controle e pode transformar o mal em bênção. O libertador de Israel, Moisés, nasceu em um tempo de opressão, quando os hebreus eram escravizados no Egito. Para escapar da ordem de Faraó, que mandava matar os bebês hebreus, sua mãe o colocou em um cesto no rio Nilo, onde foi encontrado e criado pela filha do Faraó. Êxodo 2, 1, 10. Já adulto, Moisés
Matou um egípcio que maltratava um hebreu e fugiu para o deserto, onde Deus o chamou através de uma sarça ardente, enviando-o para libertar seu povo. Êxodo 3:2-10. Após as 10 pragas do Egito, Faraó finalmente permitiu que os hebreus saíssem, e Moisés os conduziu pelo milagre da abertura do Mar Vermelho. Êxodo 14:21-22. No deserto, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai, estabelecendo a lei para o povo de Israel. Êxodo 20. No entanto, devido à desobediência, Moisés não entrou na terra prometida, mas pôde vê-la antes de sua morte. Deuteronômio 34:4-5. Lições que aprendemos com Moisés. Chamado e obediência. Moisés hesitou no início, mas confiou em Deus e cumpriu sua missão. O poder da intercessão. Ele intercedeu várias vezes pelo povo quando este pecava. A importância da obediência. Por um erro, Moisés não entrou na terra prometida, mostrando que Deus é justo. Moisés nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar grandes obras, desde que esta confie nele e obedeça à sua vontade. Josué foi o sucessor de Moisés e teve a missão de conduzir o povo de Israel na conquista da terra prometida. Desde jovem, ele demonstrou coragem e fé, sendo um dos 12 espias enviados para observar Canaã, mas um dos únicos 2 que confiaram que Deus daria a vitória a Israel. Números 14:6-9. Após a morte de Moisés, Josué recebeu a ordem de Deus para ser forte e corajoso, pois ele estaria com ele em toda a jornada. Josué 1:5-9. Com essa confiança, Josué liderou o povo na travessia do Rio Jordão e na conquista de cidades fortificadas, incluindo Jericó, onde os muros caíram após 7 dias de obediência e fé. Josué 6:1-20. Josué distribuiu a terra entre as tribos de Israel e, antes de morrer, reafirmou a importância da fidelidade a Deus com a famosa frase: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. Lições que aprendemos com Josué. Fé inabalável. Ele confiou na promessa de Deus, mesmo diante de obstáculos gigantes. Obediência e coragem. Seguiu todas as ordens divinas sem questionar. Liderança servidora. Ensinou ao povo a importância da fidelidade a Deus. Josué nos ensina que, com fé e obediência, podemos vencer qualquer desafio, pois Deus é quem luta por nós. Gideão. O juiz relutante Gideão era um homem comum da tribo de Manassés, que foi chamado por Deus para libertar Israel da opressão dos midianitas. Juízes 6:11-12. No início, ele duvidou de sua capacidade e pediu sinais a Deus para ter certeza de que realmente estava sendo escolhido para essa missão. O mais famoso dos sinais foi o de que o pano de lã colocado no chão ficaria molhado de orvalho, enquanto o chão ao redor permaneceria seco, e depois o contrário. Juízes 6:36-40. Mesmo sendo uma pessoa inicialmente tímida e insegura, Gideão reuniu um exército e, com a ajuda de Deus, derrotou os midianitas com apenas 300 homens. Após Deus reduzir seu exército de milhares para que a vitória fosse claramente atribuída a ele. Juízes 7:1-22. Após a vitória, Gideão recusou a oferta de ser feito rei, demonstrando humildade e fidelidade a Deus, lembrando ao povo que somente Deus é o rei de Israel. Juízes 8:22-23. Lições que aprendemos com Gideão. Deus usa os improváveis. Mesmo sendo um homem comum e inseguro, Gideão foi escolhido para fazer grandes coisas. A importância da confiança em Deus. A vitória não veio pela força, mas pela obediência a Deus. Humildade e fidelidade. Gideão rejeitou o poder e reconheceu que Deus era o verdadeiro líder de Israel. Gideão nos ensina que, por mais
que nos sintamos fracos ou inadequados, Deus pode usar nossas vidas poderosamente se confiarmos nele. Sansão, a força de Deus em um homem. Foi um homem escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe, com um propósito claro: libertar Israel dos filisteus. Ele foi um dos juízes de Israel e desde cedo foi abençoado com força sobre-humana, uma característica marcante de sua vida. Juízes 13:5. Deus tinha dado a Sansão um voto de nazireu, o que significava que ele deveria ser separado para Deus e não cortar o cabelo, entre outras regras. Juízes 13:5. Apesar de sua força extraordinária, Sansão teve sérios defeitos de caráter. Ele frequentemente se deixava guiar por suas paixões, especialmente no que se refere às mulheres. Sua relação com Dalila, uma mulher filisteia, foi sua ruína. Ela o traiu ao descobrir o segredo de sua força, e Sansão foi capturado pelos filisteus, cegado e preso. Juízes 16, 18, 21. No entanto, mesmo em sua queda, Sansão clamou a Deus por força uma última vez, e com o cabelo começando a crescer novamente, derrubou o templo dos filisteus, matando milhares e fazendo justiça sobre seus inimigos. Juízes 16, 28, 30. Lições que aprendemos com Sansão. Deus pode usar pessoas imperfeitas. Mesmo com seus erros, Deus usou Sansão para cumprir seu propósito. A importância da obediência. A desobediência de Sansão, especialmente em relação ao seu voto de nazireu, levou a consequências trágicas. Deus ainda pode restaurar nossas vidas. Mesmo em nosso fracasso, Deus oferece graça e a possibilidade de recomeço. Sansão nos ensina que, apesar de nossas falhas, a misericórdia de Deus pode nos dar uma segunda chance para cumprir o seu propósito. Samuel. O profeta e líder de Israel, Samuel, foi um dos grandes profetas de Israel, e sua vida foi marcada por uma dedicação total a Deus desde sua infância. Ele foi consagrado ao Senhor por sua mãe, Ana, após ela ter pedido a Deus por um filho e prometido dedicá-lo ao serviço divino. 1 Samuel 1, 9, 11. Ainda jovem, Samuel ouviu a voz de Deus em um chamado à noite, quando estava no templo, e prontamente atendeu. 1 Samuel 3:10. Samuel desempenhou um papel crucial em transições importantes na história de Israel. Ele foi o último dos juízes e o primeiro a atuar como profeta, ungindo os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. 1 Samuel 9:16, 1 Samuel 16:13. Ele também foi um líder espiritual e militar, guiando o povo de Israel em momentos de crise. Samuel insistiu na necessidade de fidelidade a Deus, repreendendo os israelitas quando se afastaram de sua vontade. 1 Samuel 12, 14 e 15. Ao final de sua vida, Samuel, já idoso, fez um apelo ao povo para que abandonassem os ídolos e voltassem para o Senhor de todo o coração. 1 Samuel 12, 20 e 25. Lições que aprendemos com Samuel. Dedicação total a Deus. Samuel foi um exemplo de serviço fiel desde a infância. Obediência ao chamado de Deus. Mesmo jovem, ele prontamente atendeu ao chamado divino. A importância da fidelidade espiritual. Samuel nos ensina que devemos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, sempre buscando sua orientação. Samuel nos ensina que a obediência e o serviço fiel a Deus podem começar desde a infância e levar a grandes feitos, impactando gerações. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Davi começou sua trajetória como um simples pastor de ovelhas, mas foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. 1 Samuel 16, 12 e 13. Ele é mais conhecido por derrotar o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando uma fé inabalável em Deus e coragem diante de desafios. 1 Samuel 17, 49 e 50. Davi teve um coração segundo o de Deus, o que o tornou um grande líder e conquistador.
Mas ele também cometeu erros sérios, como o pecado com Batseba e a morte de Urias, 2 Samuel 11. Contudo, Davi se arrependeu profundamente e buscou o perdão de Deus, demonstrando um espírito de arrependimento genuíno, Salmo 51. Ele escreveu muitos dos salmos, que são orações e louvores que refletem sua relação íntima com Deus e sua experiência de vida. Davi também unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino, preparando o caminho para o reinado de seu filho, Salomão, 2 Samuel 5, 6, 10. Lições que aprendemos com Davi: fé e coragem diante dos gigantes. Mesmo sendo jovem e pequeno, Davi confiou que Deus o capacitaria a derrotar Golias. Arrependimento genuíno. Davi nos ensina que, apesar de nossos erros, Deus oferece perdão para aqueles que se arrependem de coração. Busca constante por Deus. A relação de Davi com Deus, expressa nos Salmos, nos ensina a importância de buscar a Deus em todos os momentos da vida. Davi nos ensina que, embora sejamos falhos, podemos ser pessoas segundo o coração de Deus, se nos arrependermos e buscarmos uma vida de obediência e fé. Salomão. O rei da sabedoria, Salomão, foi o filho de Davi e o terceiro rei de Israel, conhecido por sua sabedoria incomparável, dada por Deus em resposta a seu pedido. Quando Salomão se tornou rei, ele orou pedindo a Deus sabedoria para governar o povo de Israel, e Deus lhe concedeu não só sabedoria, mas também riquezas e honra. 1 Reis 3, 5, 14. A sabedoria de Salomão foi notável em sua capacidade de resolver disputas e administrar o reino. Um exemplo famoso de sua sabedoria foi o julgamento entre duas mulheres que alegavam ser a mãe de um bebê, onde Salomão sugeriu dividir o bebê ao meio, revelando a verdadeira mãe. 1 Reis 3, 16, 28. Além disso, Salomão construiu o Templo de Jerusalém, um marco na história de Israel, e trouxe grande prosperidade ao reino. Ele também escreveu vários livros que fazem parte da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, transmitindo sabedoria divina sobre a vida, o amor e a moralidade. No entanto, Salomão também cometeu erros ao se desviar da fidelidade a Deus, especialmente ao se casar com muitas mulheres estrangeiras e permitir a adoração a outros deuses, o que dividiu o reino após sua morte. 1 Reis 11, 1, 13. Lições que aprendemos com Salomão. A importância da sabedoria divina. Salomão nos ensina a pedir sabedoria a Deus em nossas decisões diárias. As consequências de se afastar de Deus, mesmo sendo abençoado, Salomão mostrou que se afastar de Deus pode trazer consequências dolorosas. Buscar o equilíbrio entre sabedoria e humildade. Salomão foi um grande sábio, mas também nos ensina a importância de manter um coração humilde diante de Deus. Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que, embora Ele nos abençoe, devemos permanecer fiéis e humildes, sempre buscando sua orientação. Elias, o profeta corajoso e fervoroso, Elias foi um dos mais poderosos profetas do Antigo Testamento, conhecido por sua coragem e fervor em defender a verdade de Deus. Durante o reinado do rei Acabe e sua esposa Jezabel, que adoravam o deus Baal, Elias se levantou como um verdadeiro defensor da fé, desafiando a idolatria e o falso culto que se espalhavam por Israel. 1 Reis 18, 17 e 18. Elias foi conhecido por realizar grandes milagres, como a multiplicação da farinha e do azeite para a viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 8 e 16, e a ressurreição do filho dela, 1 Reis 17, 17 e 24. Seu maior feito foi o confronto no Monte Carmelo, onde
Ele desafiou os profetas de Baal a invocar seu Deus para mandar fogo, e Deus respondeu a Elias com fogo do céu, provando sua supremacia sobre os ídolos. 1 Reis 18, 36, 38. Apesar de sua ousadia, Elias também passou por momentos de grande medo e desânimo. Depois de uma vitória tão grande, ele fugiu para o deserto, temendo por sua vida. Mas Deus o encontrou e lhe deu uma nova missão, mostrando que mesmo os grandes servos de Deus podem enfrentar momentos de fraqueza. 1 Reis 19, 1, 18. Elias também foi um precursor da vinda de João Batista, e ao final de sua vida foi levado para o céu em um carro de fogo, sem ver a morte. 2 Reis 2, 11. Lições que aprendemos com Elias. Coragem para defender a verdade. Elias nos ensina a lutar pela verdade de Deus, mesmo diante de grande oposição. Deus é conosco nos momentos de fraqueza. Mesmo os grandes homens de Deus enfrentam momentos de medo e fraqueza, mas Deus os fortalece. Fidelidade inabalável a Deus. Elias permaneceu fiel a Deus, apesar das dificuldades, e foi recompensado por sua fidelidade. Elias nos ensina que, mesmo nas adversidades, devemos permanecer firmes na fé e confiar que Deus sempre nos sustentará e usará nossas vidas para sua glória. Eliseu. O profeta que continuou a obra de Elias, Eliseu, foi o discípulo e sucessor de Elias, e sua vida foi marcada por milagres poderosos que testemunharam a presença e o poder de Deus. Quando Elias foi levado aos céus, Eliseu pediu por uma porção dobrada do espírito de Elias, e Deus lhe concedeu essa petição, fazendo com que Eliseu realizasse ainda mais milagres que seu mestre, 2 Reis 2, 9, 14. Entre os muitos milagres de Eliseu, destacam-se a purificação das águas de Jericó, a multiplicação do azeite de uma viúva, 2 Reis 4, 1, 7, a ressurreição do filho de uma mulher sunamita, 2 Reis 4, 18, 37, e o curar de Naamã, um comandante sírio da lepra, 2 Reis 5, 1, 14. Eliseu também foi usado por Deus para transmitir palavras de encorajamento e orientação para os reis de Israel e para lidar com as ameaças dos inimigos. Ele demonstrou grande compaixão pelos necessitados e humildade em sua liderança. Mesmo sendo um profeta de grande poder, ele permaneceu acessível e disposto a ajudar os outros. Em um dos episódios mais tocantes de sua vida, Eliseu restaurou a vida do filho de uma mulher que o havia acolhido em sua casa, mostrando o cuidado de Deus com o povo. 2 Reis 4, 32, 37. Lições que aprendemos com Eliseu. Ação de fé e obediência. Eliseu nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando o pedido parece impossível. Deus usa aqueles que têm um coração disposto. Eliseu, apesar de ser um homem simples, foi usado poderosamente por Deus por sua disposição e obediência. A misericórdia de Deus se estende a todos. Eliseu demonstrou compaixão para com os necessitados, lembrando-nos do coração misericordioso de Deus. Eliseu nos ensina que a verdadeira liderança e poder vem da obediência a Deus e que Ele é capaz de fazer milagres em nossas vidas quando confiamos em sua direção. Isaías, o profeta da esperança e da justiça. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e é amplamente conhecido por suas poderosas mensagens de arrependimento, salvação e esperança messiânica. Ele viveu no reino de Judá e foi chamado por Deus para profetizar em um tempo de grande turbulência, quando o povo de Israel estava afastado de Deus e enfrentava ameaças de invasões estrangeiras. A mensagem de Isaías se concentra em denunciar a injustiça e a idolatria, chamando o povo de volta a um relacionamento fiel com Deus. Ele também anunciou a vinda de um Messias Salvador, um rei justo que restauraria o reino de Deus, uma profecia que se cumpriria com o nascimento de Jesus Cristo.
Isaías é conhecido por sua profecia do servo sofredor, que descreve o Messias como aquele que tomaria sobre si os pecados do mundo. Isaías 53. Além de suas profecias sobre a vinda de Cristo, Isaías também deixou uma mensagem poderosa de consolo e esperança, assegurando ao povo que, apesar de seus pecados, Deus ainda planejava a restauração e a salvação para aqueles que se voltassem para Ele. Isaías 41, 5. Sua visão de um futuro glorioso para o povo de Deus é cheia de promessas de paz, justiça e prosperidade. Lições que aprendemos com Isaías. A importância da justiça e do arrependimento. Isaías nos ensina que, quando nos afastamos de Deus, devemos nos arrepender e buscar a justiça verdadeira. A esperança messiânica. Isaías aponta para Jesus como o Salvador e a nossa verdadeira esperança, mostrando-nos o propósito de Deus para a humanidade. A soberania de Deus. Isaías nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nos tempos mais difíceis, e que Ele tem um plano de salvação para seu povo. Isaías nos ensina que, apesar das adversidades, podemos ter esperança em Deus, pois Ele é fiel às suas promessas e sempre oferece perdão e restauração. Jeremias, o profeta do sofrimento e da esperança. Jeremias é conhecido como o profeta que chorou devido à sua profunda tristeza e compaixão pelo povo de Israel. Deus o chamou para ser profeta em um período de grande crise, quando o reino de Judá estava prestes a ser destruído pela Babilônia. Seu ministério foi marcado pela oposição e pelo sofrimento, pois ele constantemente advertia o povo sobre o juízo iminente de Deus, devido à sua desobediência e idolatria. Jeremias 25, 3, 11. Apesar de ser rejeitado e perseguido por suas mensagens duras, Jeremias continuou a proclamar a palavra de Deus com grande fidelidade. Ele alertou sobre a destruição de Jerusalém, mas também transmitiu uma mensagem de esperança e restauração. Em um dos momentos mais significativos, ele profetizou sobre a nova aliança, em que Deus escreveria suas leis nos corações do seu povo, garantindo a salvação e o perdão. Jeremias 31, 31, 34. Jeremias também é lembrado por suas expressões emocionais de desespero, como no livro das Lamentações, onde ele descreve a tristeza pela destruição de Jerusalém e a dor do exílio. Mas, mesmo no meio do sofrimento, ele encontrou esperança na misericórdia de Deus. Lamentações 3, 21, 23. Lições que aprendemos com Jeremias. Fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis. Jeremias nos ensina a permanecer fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos oposição ou sofrimento. O poder da verdadeira conversão. Ele nos lembra que, mesmo em meio ao juízo, Deus oferece a possibilidade de um coração renovado e uma nova aliança. Esperança em meio à aflição. Apesar de tudo parecer perdido, Jeremias nos mostra que Deus sempre tem um plano de restauração e que sua misericórdia é infinita. Jeremias nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias são sombrias, devemos confiar na fidelidade de Deus, que nunca abandona o seu povo, e que Ele sempre oferece uma esperança renovadora. Ezequiel, o profeta da visão e da restauração. Ezequiel foi um profeta que exerceu seu ministério durante o exílio do povo de Israel na Babilônia, e é conhecido por suas visões poderosas e símbolos profundos. Ele foi chamado por Deus para ser um vigia para a casa de Israel, alertando o povo sobre o juízo divino devido à sua idolatria e pecado, mas também proclamando promessas de restauração e renovação. Uma das características mais marcantes de Ezequiel foi o uso de ações simbólicas para transmitir as mensagens de Deus. Ele, por exemplo, fez um modelo de Jerusalém e deitou-se sobre ele como sinal do cerco que a cidade sofreria. Ezequiel 4, 1, 3. Suas visões sobre seres viventes, a glória de Deus e o vale dos ossos secos,
Ezequiel 37, onde Deus promete dar vida novamente a um povo aparentemente sem esperança, são imagens fortes e reveladoras do poder restaurador de Deus. Ezequiel também profetizou sobre a nova aliança em que Deus daria um coração novo e um espírito novo para o seu povo. Ezequiel 36, 26, 27, um princípio que se cumpriria em Cristo com a vinda do Espírito Santo. Sua visão do templo, restaurado em Ezequiel 40, 48, representa a presença de Deus entre o seu povo e a promessa de uma nova ordem divina. Lições que aprendemos com Ezequiel. Obediência a Deus, mesmo quando é difícil. Ezequiel nos ensina a obedecer a Deus em todos os aspectos da nossa vida, mesmo quando a missão parece incompreensível ou dolorosa. A restauração de Deus é certa. Ele nos mostra que mesmo quando o povo de Deus parece perdido, Deus tem o poder de restaurar, renovar e reviver. O Espírito de Deus é transformador. A promessa de um novo Espírito em Ezequiel é cumprida em Cristo, mostrando-nos que Deus nos transforma internamente, trazendo-nos nova vida. Ezequiel nos ensina que mesmo em tempos de julgamento e exílio, Deus tem o poder de restaurar o que parece perdido e que, através de Cristo, podemos experimentar essa transformação e renovação espiritual. Daniel, o profeta da fidelidade e da sabedoria. Daniel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, conhecido por sua fidelidade a Deus e por sua sabedoria. Ele viveu durante o exílio na Babilônia, quando o povo de Israel foi levado cativo para longe de sua terra. Mas, mesmo em um ambiente hostil, Daniel permaneceu firme em sua fé. Sua história é repleta de exemplos de coragem e integridade, e ele se destacou por sua habilidade em interpretar sonhos e visões, o que o levou a ter um papel importante na corte babilônica. Uma das passagens mais conhecidas de Daniel é a história da Cova dos Leões, Daniel 6, onde, mesmo sabendo que seria lançado na cova por sua fidelidade a Deus, ele não se curvou diante do decreto do rei Dário, continuando a orar e adorar a Deus. Quando foi lançado na cova, Deus o protegeu, fechando a boca dos leões, e Daniel saiu ileso, demonstrando o poder de Deus para proteger aqueles que são fiéis a ele. Daniel também é famoso pelas suas visões apocalípticas, como as dos 4 impérios e do Filho do Homem, que viria para estabelecer um reino eterno. Daniel 7. Suas profecias sobre os reinos futuros e a vinda do Messias apontam diretamente para o cumprimento de muitos eventos que se realizariam nos tempos de Cristo. Lições que aprendemos com Daniel. Fidelidade inabalável a Deus. Daniel nos ensina a manter nossa fé, mesmo diante de adversidades e pressões externas, confiando que Deus sempre estará conosco. Sabedoria e discernimento. Ele nos mostra que quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos dá sabedoria e nos capacita a compreender até mesmo os maiores mistérios. Coragem para fazer a coisa certa. Daniel nos inspira a tomar decisões corajosas e a ficar firmes em nossa fé, independentemente das consequências. Daniel é um exemplo de integridade e fé inabalável. Ele nos lembra que, mesmo em circunstâncias difíceis, Deus honra aqueles que se mantêm firmes em sua palavra e que, no final, sua justiça e proteção prevalecerão. Oséias, o profeta do amor incondicional de Deus. Ele foi um profeta do Antigo Testamento, conhecido por sua mensagem de amor incondicional e fidelidade de Deus. Ele viveu em um período em que o reino de Israel estava afastado de Deus, praticando idolatria e imoralidade. A vida de Oséias, com seu casamento simbólico, se tornou uma metáfora poderosa para a relação entre Deus e Israel. Deus ordenou que Oséias se casasse com Gomer, uma mulher infiel, para ilustrar a infidelidade espiritual de Israel em relação a Deus. Apesar da traição de Gomer, Oséias foi instruído a amá-la
e a buscar sua restauração, o que representava o amor constante e persistente de Deus pelo seu povo, mesmo quando este se afastava dele. A história de Oséias e Gomer reflete como Deus, apesar da infidelidade de seu povo, sempre está disposto a perdoar e a restaurar aqueles que se arrependem. As profecias de Oséias incluem mensagens de juízo, mas também de esperança e redenção. Ele proclamou que, após o juízo, Deus traria um tempo de cura e restauração para Israel. Oséias 6, 1-2. Enfatizando que Deus é misericordioso e perdoa os pecados daqueles que se arrependem sinceramente. Lições que aprendemos com Oséias: o amor incondicional de Deus. Oséias nos ensina que o amor de Deus é constante e inabalável, mesmo quando falhamos. Ele sempre está disposto a nos perdoar e nos restaurar. Fidelidade a Deus. Assim, como Oséias amou sua esposa apesar de sua infidelidade, somos chamados a ser fiéis a Deus, independentemente das tentações ou falhas ao nosso redor. A importância do arrependimento. Através de Oséias, aprendemos que, quando nos arrependemos sinceramente de nossos pecados, Deus nos cura e nos traz de volta à sua presença. Oséias nos lembra que, apesar de nossas falhas, o amor de Deus por nós nunca acaba, e Ele sempre está pronto a nos restaurar quando nos voltamos para Ele com um coração arrependido. Jó, o exemplo de perseverança e fé em meio ao sofrimento. Ele é um personagem do Antigo Testamento conhecido por sua paciência e perseverança em meio a grandes provas. Ele viveu uma vida justa e completa, sendo descrito como um homem que temia a Deus e se afastou do mal. Jó 1:1. No entanto, uma vida de Jó foi marcada por um intenso período de sofrimento, durante o qual ele perdeu suas riquezas, sua saúde e sua família, tudo em um curto espaço de tempo. Esse sofrimento foi uma prova de sua fé, que Deus permitiu demonstrar a sinceridade da devoção de Jó. Apesar de todas as adversidades, Jó manteve sua fé, questionando o motivo de seu sofrimento, mas nunca abandonando sua confiança em Deus. Mesmo quando seus amigos o acusaram de ter pecado e causaram sua própria destruição, Jó insistiu em sua inocência e buscou respostas de Deus. Jó 4:27. Ele travou uma intensa luta espiritual e emocional, mas se decidiu a não amaldiçoar a Deus, mesmo quando sua esposa o aconselhou a fazer isso. Jó 2:9-10. No final, Deus respondeu a Jó, não com explicação apresentada, mas com uma demonstração de sua grandeza e sabedoria. Jó liderou a soberania de Deus e se humilhou diante dele. Jó 42:1-6. Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe ainda mais do que antes, e abençoou o restante de sua vida com paz. Jó 42:10-17. Lições que aprendemos com Jó. A perseverança em meio ao sofrimento. Jó nos ensina que, mesmo nas coisas particulares, devemos manter nossa fé e confiança em Deus. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Jó aprendeu que Deus não está no controle de todas as situações, mesmo quando não entendemos suas razões. A recompensa da fidelidade. Apesar das provas, Deus recompensou Jó por sua perseverança, mostrando que Ele é justo e misericordioso com aqueles que permanecem fiéis. Jó nos ensina que, em meio às dores e dificuldades da vida, nossa fé deve ser inabalável. Mesmo quando não compreendemos o porquê dos nossos sofrimentos, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele tem planos de redenção e restauração para aqueles que o amamos. Terminamos a primeira parte do vídeo sobre personagens importantes, citados na Bíblia no Velho Testamento. Não perca a segunda parte do vídeo, que fala dos principais homens citados no Novo Testamento bíblico. Se este vídeo te trouxe conhecimento bíblico, compartilhe com seus amigos. Se inscreva.
no canal e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Que as bênçãos de Deus estejam com você.